Fundamentalmente, o problema que descreve esse fenômeno é essa equação, que é a equação que relaciona a força gravitacional e a derivada segunda da posição em relação ao tempo, a derivada segunda da velocidade, quer dizer, da posição angular em relação ao tempo. E essa equação, na verdade, Fg é a força gravitacional expressa dessa maneira. No caso do eletromagnetismo, a equação muda e se transforma nessa equação. E com a força elétrica sendo expressa dessa forma, como se entende, Z é o número de vezes em que o corpo que espalha, o número de vezes em que a carga dele é maior do que a carga de um elétron. Aqui é a constante K da eletrostática. E aí o que acontece? Binet, então, ele tem a ideia de transformar o raio em uma outra variável que é 1 sobre R. Essa outra variável, então, possui uma derivada em relação ao ângulo. Na verdade, ela é uma função explícita do ângulo, θ. Ela possui uma derivada em relação ao ângulo dessa forma. O h aqui ele é r ao quadrado multiplicado pela velocidade angular. Ele é um parâmetro relacionado à quantidade de movimento angular, porque nesse tipo de fenômeno, em que ocorre somente forças internas, a velocidade, existe uma conservação do momento angular, não é? Então o h, na verdade, ele está relacionado, m vezes h é o momento angular. O momento angular da partícula de massa ou carga menor. E essas expressões valem para, independente da partícula ter massa menor e carga menor, elas valem no caso geral. E elas tratam o problema com relação ao referencial de repouso da partícula que espalha. No caso, vamos dizer aqui que a que tem carga maior, mas poderia ser outra, a que tem carga menor sem nenhum tipo de problema. A descrição do problema só seria um pouco diferente. Aqui, derivando novamente, temos essa expressão, e essa expressão substituindo o R2 pontos na equação lá de cima, essa equação, é possível voltar e escrever essa nova equação, combinando essa mudança de variáveis, derivadas e etc., onde aqui nesse caso particular é uma força atrativa. O que acontece? Por ser negativa, uma força atrativa, já que a gravitacional também era atrativa quando expressa dessa forma. Então, aqui existe essa expressão, só que o que acontece? Ela veio dessa outra equação. Existe a sorte do U ao quadrado aparecer dos dois lados, né, por causa da cara da força, né? E aí, nessa situação, o que se prossegue é o seguinte: é possível escrever a solução como algo desse tipo. Só que é possível também escrever o R como algo desse tipo. E isso aqui, como se pode mostrar em breve, é a equação da seção cônica. Aí o que acontece? Essa é a solução para o caso. Essa solução é para o caso atrativo e essa solução é para o caso repulsivo. A curva que ela observa é o Z, com aqui o centro de espalhamento sendo esse ponto. Ela vem do infinito, passa por aqui e segue novamente assintoticamente para o mesmo infinito, mas ela espalha, ela tem uma variação angular. E aí o que acontece? O importante nesse tipo de problema é determinar o parâmetro de impacto e a seção de choque diferencial. O que acontece? O parâmetro de impacto B é a distância da assíntota até o ponto de espalhamento, o centro de espalhamento. O seno desse ângulo, ele, na verdade, aqui, esse ângulo, ele não está... Não é que ele não é que ele esteja, agora sim, ele está certo em função disso aqui. Que é o quê? Essa aqui é a diferença angular entre a tangente da trajetória no infinito e o ângulo polar θ para esse mesmo infinito. Tá? E justamente é o valor o valor que se multiplica para calcular o momento angular. Não, momento angular não. A distância, o parâmetro de impacto quando essa trajetória quando ela vai ao infinito, né?
E é possível, usando a expressão de L, chegar nessa situação, nessa equação, porque o h é igual a r ao quadrado, velocidade angular é multiplicado por velocidade angular, como já se sabe. E fazendo a substituição é possível escrever em função da energia cinética, que dá isso. É o que acontece, eu chamei de B aqui, mas beta é igual a alfa, tá? Para não confundir ninguém, beta é igual a alfa. São só nomes que eu estou usando, mas não tem nenhuma... beta é igual a alfa, tá? E dessa forma, é necessário calcular gama. Quem é gama? Gama é a tangente à trajetória, tá? A tangente à trajetória num ângulo θ é expressa dessa forma, que é a mesma coisa que a razão das derivadas. A razão das derivadas, e dessa forma a gente chega que a tangente de alfa é essa expressão. Sendo essa expressão, é interessante então calcular o limite dela quando o cosseno θ vai para 1 sobre epsilon. Quem é epsilon? Excentricidade, né? Porque isso aqui é o cosseno de θ para a assíntota, para o ângulo da assíntota. O que acontece é que a tangente de gama, né? Nessa situação de limite é isso aqui. O que é isso? É menos b sobre a. É negativo porque diz a respeito da parte negativa da curva, né? O eixo positivo, valores positivos de x, valores negativos de y. Então, o que acontece é que é possível mostrar, como eu vou mostrar agora, que quando o gama vai para... O limite, o valor desse limite é a verdadeira variável importante, porque colocando os valores da página anterior, nós chegamos nessas expressões aqui usando a fórmula da subtração das tangentes, né? E simplificando mais um pouco ainda, a gente consegue chegar que, na verdade, é o limite dessa expressão. Que isso dá zero, a gente sabe que dá zero. Mas um ângulo muito próximo do ângulo limite a gente pode escrever de uma outra maneira, né? Quem seria essa maneira? Seria expressar dessa forma, limite de tangente disso aqui dessa forma. Na verdade, ele expressa dessa forma, mas a nova forma de expressão é essa. E isso aqui é igual a cosseno de θ menos delta θ, né? E isso, na verdade, é delta θ, diferencial de θ, e é seno de beta, ou então seno de alfa. Quem é beta? Beta é a diferença entre o ângulo θ no infinito e a tangente no infinito. Na verdade, para qualquer ponto, a diferença entre um ângulo tangente e o ângulo θ, tá? Porque o ângulo tangente é sempre um pouco maior que o ângulo θ. Então, essa expressão que dá agora o latus rectum, o nome desse parâmetro L é latus rectum, ele é um segmento de reta paralelo à reta diretriz da cônica, e esse aqui é o semi-latus rectum. O latus rectum, ele seria totalmente daqui até aqui, tá? Ele faz 90 graus e ele é paralelo à reta diretriz. Então, o latus rectum de uma hipérbole ele pode ser expresso dessa forma, sendo B. O B é o parâmetro de impacto. Mas o que acontece é que para uma hipérbole, e para esse problema em particular, o parâmetro de impacto ele é idêntico ao semi-eixo imaginário, que também, ironicamente, é chamado de B, mas lá na teoria das cônicas, né? E isso é interessante. Ao mesmo tempo, a gente sabe pela teoria das cônicas que o latus rectum, semi-latus rectum, né? Desculpa, eu estou chamando de latus rectum, mas é semi-latus rectum. Ele é B ao quadrado sobre A, sendo B ao quadrado do semi-eixo imaginário e A o semi-eixo real. E isso é a mesma coisa que B vezes o cotangente desse delta θ, que é o ângulo total de espalhamento. Quem seria esse ângulo total de espalhamento? É o ângulo que vem algo lá do infinito, vem, vira, e o que acontece? É duas vezes esse ângulo aqui. Tá? É por isso que, como esse ângulo aqui, a tangente desse ângulo aqui é B sobre A, né? Então, duas vezes o arco cotangente de... Isso aqui é B sobre A também. C ao quadrado sobre A ao quadrado, né? C ao quadrado menos... Aqui, ó, se você substituir epsilon por C sobre A, C ao quadrado sobre A ao quadrado, C ao quadrado menos A ao quadrado, B ao quadrado sobre A ao quadrado, B sobre A. Ou seja, arco cotangente, duas vezes arco cotangente de B sobre A, é duas vezes aquele ângulo que eu expliquei anteriormente. E é por isso que essa expressão é válida também. Agora, aquilo que eu disse antes, né? O C vezes o B e o parâmetro de impacto são a mesma coisa porque é possível entender a partir dessa figura.
Esse ângulo aqui é arco cosseno de raiz é ao quadrado menos 1 sobre C, né? Isso aqui é equivalente a B sobre C, né? Arcosseno, na verdade. Esse ângulo aqui é arcosseno. Porque então, basicamente, agora esse comprimento de reta aqui é C, esse segmento de reta que vai da origem do sistema de referência até o foco. E o que acontece é que se você pegar C e multiplicar pelo seno desse cara, você tem esse mais C. Essa expressão a gente já sabe que ela vale quanto? Ela vale B sobre C, né? Agora, C vezes B sobre C vai dar B. É por isso que a distância, essa distância aqui, que é a distância entre o centro de espalhamento e a direção inicial, ela também é B, ironicamente. Agora, sabendo disso, é possível chegar nessa expressão aqui de baixo. Por que essa expressão? Porque essa expressão é a combinação dessa expressão com essa expressão. É só igualar. E sabendo que é igual, é só igualar, como essa é a forma da expressão... Como é essa expressão da seção de choque diferencial, porque é B, D de φ, D de B, e aqui é a parte do d ômega, é possível substituir essa expressão que derivar e fazer um D de B aqui em função de D de delta θ, aqui em cima, substituindo aqui em cima, usando o valor de B também expresso por essa expressão, e substituindo aqui em cima e combinando com a parte de baixo, inclusive aqui você usa a fórmula de um arco seno duplo, quer dizer, na forma de um seno duplo, né, de duplo ângulo. E é possível chegar nessa expressão que... Né, isso aqui é o d beta, né, dB na verdade, é o diferencial de B. Mas é possível usar todas essas duas expressões dentro dessa e chegar nessa expressão. E aí que tá, essa trajetória, essa trajetória com o centro de espalhamento aqui representado, é uma trajetória atrativa, com as cargas que têm sinais contrários. Para repulsão seria o outro braço da hipérbole. É possível mostrar isso também. Então, é dessas noções, desses princípios que surge a expressão da espalhamento, seção de choque diferencial e parâmetro de impacto. Beleza, é só isso.